Olá, olá! Estamos aqui de volta ao nosso Nós Pode. Hoje estou sozinha porque quero contar-vos a minha experiência que eu tive no Senegal há poucos dias atrás. Tive a mostrar-vos um pouco nas stories e vocês quiseram saber mais detalhes. Então eu disse, por que não? Porque foi uma aventura e tanto, por que não vir aqui no Nós Pode e contar tudo, todos os detalhes para vocês, porque vocês sabem que o meu posicionamento e a forma como eu lido e ensino, entre aspas, as minhas alunas, as minhas mentoradas, é através do meu exemplo, aquilo que eu vivencio e aquilo que eu experiencio, que dá resultados na minha vida. Então eu tenho sempre o prazer de partilhar, é através do meu exemplo, não são o que eu partilho com outras pessoas, com outras mulheres, não é aquilo que eu li num livro, não é aquilo que eu estudei, não é o curso que eu tirei, mas sim aquilo que eu vivencio na prática e que vejo o resultado na minha vida. Então, eu partilho, tendo por base levarmos uma vida com leveza, uma vida com muita ação, correndo atrás dos nossos objetivos, mas, acima de tudo, com leveza, para brilharmos com leveza. Então, hoje eu vou partilhar as 7 lições que eu aprendi com a minha viagem ao Senegal. Era a primeira vez que eu estava a viajar para um país de África, tirando o meu país, claro, Cabo Verde. Era a primeira vez e então eu sabia minimamente as condições que eu ia encontrar. Na verdade, eu recebi o convite para participar de um summit sobre reflexologia. Vendo assim, eu disse, reflexologia em princípio não tem nada a ver com aquilo que eu faço, sobre massagens nos pés, a medicina alternativa, de onde podemos curar o nosso corpo todo através de massagens nos pés, em pontos estratégicos dos nossos pés. Mas lá no fundo também tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com aquilo que eu quero para mim. Seria um desafio, foi um convite que eu recebi e numa fase onde eu estou aberta aos desafios, eu quero o novo para mim. Mas quando aproximou o dia da viagem, então comecei a ponderar de facto onde é que eu meti. Eu disse, Alete, onde é que tu meteste? Olha, tu vais para o Senegal, tu de certeza que não vais não vais ser hospedada num hotel 4 estrelas, não vais ter as condições que costumas ter quando viajas para outros sítios. Outra barreira será com certeza a língua francesa, que eu tenho mais dificuldade em francês do que inglês, por exemplo, onde desenrasco-me melhor. Eram várias vozinhas na minha cabeça a dizer, olha, tu vais encontrar isto, tu vais encontrar aquilo, é melhor desistires, é melhor não ires, a reflexologia não tem nada a ver com aquilo que tu queres para a tua vida profissional, não vai acrescentar. Então, eu tive quase a desistir. Mas como eu disse inicialmente, estou numa fase muito, muito aberta a desafios. E lá no fundo eu sabia que seria bom para mim. Só que eu sabia também que ia encontrar desafios, que eu ia sair da minha zona de conforto e que não seria fácil. Então, por isso, estava nesse dilema. E acabei por ir, exatamente porque, como disse, já estabeleci na minha vida que vou estar aberta aos desafios, independentemente daquilo que possa me parecer, por mais desconfortante que seja, vou estar aberta, vou receber, não vou desistir, vou enfrentar os desafios que o universo me coloca no meu caminho. Então eu fui, mas eu fui cheia de medos. Eu fui cheia de medo porque já sabia, como disse, o que encontrar.
E de facto, quando eu cheguei no aeroporto de Senegal, começou a confirmar tudo aquilo que eu estava a temer, que a minha mente estava aqui a picotar-me e começou a confirmar. Não tinha ninguém no aeroporto, cheguei de madrugada praticamente, não tinha ninguém no aeroporto para me receber. A primeira barreira seria com a língua, para ver como é que eu ia conseguir entrar em contacto com as pessoas, para dizer que eu já estava no aeroporto. E pronto, eu comecei a pensar, meu Deus, onde é que eu meti? E olha, aventurei-me, falei com uma senhora para me emprestar o seu telefone, porque eu não tinha internet, e aquela senhora lá entendeu a mensagem, emprestou-me, consegui falar com a responsável e estava tudo certo. Na verdade, tinha havido muitos atrasos com os voos, com todas as pessoas que iam para o Summit, então o taxista que tinha sido indicado para buscar, para receber as pessoas, estava num ir e vir e as coisas não tinham saído como tinham planeado por causa dos atrasos. Então eu tive que aguardar. E então, nesse meio tempo que estava a aguardar, apareceu uma pessoa e me perguntou: tu és cabo-verdiana, tu és crioula? Eu disse sim, mas e perguntou em crioulo, claro. E eu disse: sim, tu és crioulo? Não, sou ganês. Eu vivi 10 meses em São Vicente. Uau, eu estava ali sentada sozinha e pronto, apareceu esta pessoa que eu digo que naquela noite foi um anjo da guarda, porque fez-me companhia, porque eu tive que aguardar muito tempo, fez-me companhia, tivemos a falar e em crioulo ainda por cima, sem a barreira da língua, então foi espetacular. Mas os desafios começaram logo que eu cheguei no aeroporto e quase de manhã, quando eu fui hospedada por confusão, fui hospedada num outro sítio, onde eu definitivamente eu disse: não vou ficar aqui, vou-me embora, amanhã quero apanhar o primeiro voo que tiver para a minha terra, não fico aqui nem mais uma hora. Não vou contar os detalhes, não vale a pena. Eu não dormi naquelas horas, porque já tinha chegado de madrugada praticamente. E na minha cabeça tinha que eu queria vir embora, que a primeira coisa que eu faria no dia seguinte era mudar a data do voo, porque eu queria vir. E enviei um áudio à pessoa responsável e ela nem sequer me respondeu. Mas não respondeu exatamente porque sabia porque é que não respondeu e, por além disso, estava muito preocupada a receber o pessoal que, entretanto, os voos tinham sido alterados, então estava uma confusão e ela nem me ligou. E pronto, então, diante de tudo, quando aperceberam de que estava naquele lugar hospedada, mas logo de pronto disseram-me que não era ali, era num outro espaço, era num apartamento, que eu ia ficar com aí mais 5 mulheres num apartamento. Vocês não imaginam o que é que eu senti. Eu disse 5 mulheres num apartamento. E pronto, provocou um certo impacto, principalmente porque não estamos habituadas, não é, a compartilhar coisas tipo casa de banho, não é, com tantas pessoas que não conhecemos, pessoal de outros países de África. Então eu logo, pronto, eu disse, para acabar com todas as minhas suspeitas que eu tinha, era isso que faltava e pronto. Mas eu sabia que regressar para Cabo Verde não era possível. Então, o que é que eu fiz? Tive-me que parar, e abrir. Abrir, soltar e receber. Receber o novo. Era tudo novo para mim, era tudo algo que não estava habituada. Estava totalmente fora da minha zona de conforto. E então eu disse: é uma semana, vou ter que soltar de tudo aquilo que eu estou habituada, abrir para receber tudo o que o universo está agora a trazer-me. Por alguma razão
Foi assim que eu falei comigo e realmente eu libertei-me de tudo. Eu libertei-me de todas aquelas vozinhas, de todo aquele conforto que eu criei na minha cabeça, que tinha que ser assim, assim, porque as coisas são assim comigo, do outro modo eu não vou conseguir. Soltei-me disso tudo e aceitei. Aceitei que eu estava a partilhar a casa de banho com não sei quantas mulheres, a casa não sei com quantas mulheres, e pronto, gente, a partir do momento que eu fiz esse trabalho comigo, eu cheguei lá no domingo e tipo, segunda-feira à noite fiz esse trabalho comigo mesma. Eu aceitei isso, disse, Salete, são 8 dias, tu não vais voltar, estás aqui, vais ter que aceitar esse desafio, aproveita, abre e recebe o que tu não conheces. Foi isso que eu fiz e posso dizer-vos que estou muito, mas muito grata por mim mesma, por ter permitido passar por essa experiência maravilhosa. Agradeço naturalmente as pessoas que me convidaram, porque reconheceram em mim que estar ali seria algo importante para mim e que também eu teria sempre algo a partilhar com as pessoas que estavam lá. Fomos cerca de 22 pessoas, vários países da África, como Burkina Faso, Togo, Benin, Côte d'Ivoire, RDC, Senegal, claro, também tinha pessoas de Senegal, Cabo Verde, então vários países, Tunísia, Algéria, também tinha África branca, como costumamos dizer, e foram 8 dias reunidos com todas essas pessoas. E o que é que eu posso dizer-vos? No final vou partilhar as 7 lições que eu aprendi, posso dizer, não é aprender porque nós sabemos as coisas, mas que nós realmente vivenciamos e vemos que tem que ser assim, de facto. Que se não for assim, será mais difícil, a vida fica mais pesada, menos leve. E o que é que nós queremos? Nós queremos leveza. Se realmente queremos leveza, ter a capacidade de adaptar às circunstâncias, é quase mais de metade do caminho para atingirmos essa leveza tão desejada, para sermos felizes, não é? Quem consegue ter essa capacidade de adaptação realmente consegue ser feliz. E eu cheguei à conclusão que sim. Com esta viagem eu vim certa que sim, que se continuarmos na nossa zona de conforto, se continuarmos agarrados àquilo que achamos que tem de ser, aquilo que achamos que deve ser, não vamos conhecer o outro lado, não vamos conseguir abrir, não vamos conseguir ver o horizonte, de jeito nenhum. E como estava a dizer, foram 8 dias desafiantes, mas com muito aprendizado. O primeiro desafio, para além do impacto do alojamento, foi a alimentação, porque a organização quis que conhecêssemos a realidade, a cultura de Senegal, a forma como eles comem, aquilo que eles comem. Então foram 8 dias a comer no regime deles. Eu saí totalmente da minha rotina habitual, nada de legumes, nada de vegetais, muito molho, muita condimentação. Eu, quando cheguei, estava com o intestino preso. No dia seguinte, até o dia que eu vim, foi literalmente o contrário. Foi só diarreia. E acabei até por ficar contente, porque eu disse que acabei por fazer muita limpeza energética e não só que eu estava a precisar. E para além do desafio da alimentação, como disse, eu tinha o desafio da língua, porque todos falavam francês, com exceção de um ganês que falava inglês, mas só que ele falava inglês e francês também, foi inclusive o nosso tradutor para inglês. Mas pronto, lá consegui, a alimentação foi a que me desafiou mais, mas conheci pratos diferentes que eu não conhecia, fiquei a saber os nomes de algumas
de alguns pratos típicos, a forma como eles cozinham alguns alimentos. Eu não tinha conhecimento, passei a conhecer. E a reflexologia em si, a reflexologia para mim faz todo o sentido porque foi muito ligado à espiritualidade, à energia e para mim isso, a espiritualidade é a base de tudo. Explica aquilo que eu estou a fazer com as minhas alunas, a forma que eu transmito, o conteúdo que eu transmito tem sempre por base a espiritualidade, que não é a religião, a espiritualidade no sentido de fazermos coisas alinhadas ao nosso coração, à nossa alma, àquilo que realmente nós viemos para este mundo fazer, estarmos conectadas com o nosso eu. Para mim, isso é espiritualidade, é viver em conexão com a nossa essência, com o nosso eu, é estar energeticamente conectadas com tudo, com o universo, com as pessoas, é fluir no amor, é fluir com leveza, é isso para mim que é espiritualidade. Então, reflexologia, da forma que nós vimos lá no Senegal e de alguma formação que nos deram, é espiritualidade, é conectarmos com a pessoa que vem para nós porque tem algum desafio, algum problema, é sentirmos conectar com essa pessoa energeticamente e perceber o que é que não está a funcionar e através dos seus pés, da nossa energia, das nossas mãos, conectar com essa pessoa, passar a nossa melhor vibração, a nossa melhor energia. Então, a reflexologia, no final das contas, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com aquilo que eu quero para a minha vida. E, portanto, sou grata pelo convite que eu recebi, porque o universo sabia que era o que eu precisava. Era literalmente o que eu precisava, sair da minha zona de conforto, ver para além do meu nariz e perceber que no mundo a diferenciação, a diversidade realmente é que faz a união, é que faz o belo, não é? É que faz o belo. Eu percebi que nós, os africanos, realmente nós somos um povo muito, muito, muito caloroso. Com todas aquelas pessoas, as minhas companheiras de quarto, não havia um dia que levantávamos de manhã e elas não cumprimentavam com um abraço apertado, caloroso, je t'aime, e não sei o quê, aquelas expressões típicas que elas usam, aquele sorriso rasgado na cara, aquele falar alto, que realmente estamos aqui, e foi espetacular, foi espetacular. Com as minhas colegas de casa, fiz questão de prestar atenção em cada detalhe, em cada rotina, em cada hábito que elas tinham. Eu me diverti imenso a descobrir os hábitos delas, as rotinas, que pode ser um pouco diferente dos meus, mas fazem todo o sentido, Elas também têm o hábito de acordar e ir caminhar, fazer ginástica, embora todas bem vestidas, bem tapadinhas, ao contrário de mim, mas elas adoram e elas fazem essas coisas com aquele sorriso, com aquela leveza. E isso encheu-me o meu coração, porque é assim, eu quero estar rodeada de pessoas com esta boa vibração, com esta boa energia. Acabei por descobrir, como eu vos mostrei, que havia o mar aí perto. Então, todos os dias eu fui caminhar com a minha colega angolana, também havia uma angolana, e ela era minha colega de quarto, fomos caminhar. Portanto, ganhei uma amiga, ganhei uma cúmplice, nós fartámos de rir, de gozar com as coisas, mas aprendemos muito uma com a outra. Portanto, nem aqui em Cabo Verde, se eu tenho o mar a 10 metros da minha porta, da minha casa. Eu tenho que apanhar o carro para chegar na praia, para ter o mar. Mas lá não, lá havia o mar logo à beira da minha porta. Da casa onde estava hospedada, eu conseguia ouvir o barulho do mar, das ondas. Então foi espetacular.
porque eu adoro, sou do elemento água e realmente eu não vivo sem o mar, já não vivo sem estar conectada com a água, sem fluir no meu elemento, que é a água, na energia feminina, na emoção, não é? Então, depois vim perceber que realmente não havia nada de estranho para mim, era exatamente aquilo que eu precisava, era exatamente aquilo que tinha de ser. Eu não senti falta de nada. Cheguei no final e voltei tipo a fazer uma retrospectiva do que foi e eu não senti falta de nada, não houve falta de nada enquanto estive no Senegal. Estive à vontade com os meus chinelos nos pés, vestida à vontade, sem preocupar-me com maquiagem, sem preocupar-me com nada, simplesmente levando só a minha boa energia, o meu amor, a receber a boa vibração das pessoas, o calor das pessoas. Então, o que é que poderia ter faltado? E interessante é que quando cheguei no fim eu percebi que nem a casa de banho estava a dividir com todas aquelas mulheres, porque elas tinham a sua casa de banho no quarto. A casa de banho, afinal, estava a dividir apenas com a minha amiga angolana. Então, nem isso que eu tinha-me criado alguma confusão no início, afinal, nem isso se tinha verificado. Então, eu percebi que realmente o universo quis que eu passasse por todos aqueles desafios para poder aprender a soltar, aprender a aceitar e estarmos enraizadas, realmente enraizadas, para poder receber. E como estava a dizer sobre reflexologia, cheguei à conclusão que tem tudo a ver com a vida que eu quero, né? Estar conectadas com as pessoas, vibrar, ter a boa vibração, conectadas também com o meu próprio eu, fluir no amor. Foram essas as coisas que nos foram transmitidas e que nós sentimos que fomos acolhidas. Tenho muito que agradecer à minha querida mãe Avelina, que ainda não mencionei os nomes, mas foi ela que me convidou, uma senhora espetacular. O centro dela, em Malá, um centro em Dakar, que é, tu entras e tu sentes uma paz. É um centro deixa eu ver como é que eu posso explicar, onde trabalha-se as energias africanas. A mãe Avelina é uma senhora muito ligada à espiritualidade, ela dá consultas, e o espaço é todo adequado, nós entramos e sentimos realmente que estamos num lugar seguro, num espaço com boa vibração e quase tudo ocorreu, foi lá. E houve muitas peripécias que aconteceram. Tivemos uma viagem, num dia de folga que tivemos para turistar, eu cheguei a postar isso também nos stories e fomos conhecer uma ilha, Corré, uma ilha que tem uma história muito carregada, muito forte da escravatura, mas também é super gira, é engraçada, é muito acolhedora, é pequenina, é uma ilha pequenina, com umas ruazitas, mas super, super acolhedor. E eu, claro, Salete, como aproveitei que era para ir fazer umas compras, onde inclusive comprei o meu colar, que vocês já estão a ver-me durante os dias com esse colar, mas hoje fiz questão de também estar a gravar com ele, que eu acho muito giro, as cores, não é? Adoro. E então fui fazer as compras, eu e a minha amiga angolana, acabamos por separar do grupo e acabamos por perder-nos do grupo e quase ficávamos em terra. Quase que não conseguíamos apanhar o barco. Para apanhar o barco, tivemos que correr, correr, correr. E então a minha amiga angolana, que já tem alguma idade, mas não aparenta, já tem quase 60 anos, e ela disse que, olha, de facto, nada é por acaso. Ela disse, eu tinha que vir para o Senegal para saber que eu preciso fazer exercício físico. Ela disse foi um desafio conseguir correr para chegar aí e apanhar o barco a tempo, porque eu corri e deixei-a para trás, porque eu não queria ficar, não sabia o que seria da minha vida.
se ficasse sozinha naquela ilha. Então ela também teve que fazer aquele esforço e ela sentiu que os joelhos não estavam a reagir e então ela saiu de lá com consciência do facto que a primeira coisa que vai fazer quando regressar a Angola é fazer exercício físico, porque sentiu de facto que precisa, embora ela não aparente a idade que tem, mas sentiu realmente que a idade está lá. E foi super interessante tirarmos todos esses aprendizados nessas pequenas coisas que foram nos acontecendo. E aconteceu muita coisa, mas não vou alongar muito. Só vou agora dizer mais ou menos aquelas 7 lições que, que eu aprendi vivenciando de facto. E a primeira é jamais recusa um desafio, jamais. Como disse, eu já institucionalizei isso na minha vida, que vou estar aberta aos desafios. Não vou dar espaço à minha mente temerosa, à minha mente cheia de medos, para me impedir de fazer as coisas que eu tenho de fazer. Porque esta viagem, eu sabia que eu tinha de fazer esta viagem, só que lá no fundo a minha mente estava-me a trazer todos aqueles desafios, aquelas coisas para me impedir de ir. Eu podia ter dado ouvido à minha mente e não ter tido o privilégio de passar por essa experiência. Então, isso realmente, quando nós sabemos, e nós normalmente sabemos aquilo que é bom para nós. Nós sabemos, nós sentimos que é bom. Mas por alguma razão está ali a dizer-nos para não irmos, para não aceitar, por qualquer razão que seja, está ali alguma coisa a dizer-nos para não aceitar. Então, o que eu aprendi é quando estamos a sentir que sim, temos que aceitar, porque é lá que está todo o aprendizado, é lá que está o próximo nível. Então, jamais recusa um desafio. O segundo ponto, tenho anotado tudo para não esquecer, abrir para receber o novo. Eu podia ter dito que reflexologia não tem nada a ver comigo, que não é algo que vai acrescentar à minha vida pessoal ou profissional. À partida, poderia ter usado esse argumento, mas não. Era algo novo. Eu disse, eu vou porque é novo e se é novo tem que me acrescentar alguma coisa na minha vida. Então eu permiti, eu abri, a partir do momento que eu cheguei lá, perante todos os desafios, eu disse, eu vou aceitar, eu vou abrir para receber o que o universo tem para mim, o que ele quer dizer-me, o que ele quer trazer-me, por estar aqui nesta jornada com todas essas pessoas, com toda essa diversidade, com todos fora da minha zona de conforto totalmente, vou abrir para receber isto que o universo quer me dar. Então foi isso que eu fiz e realmente eu recebi. O terceiro ponto, a terceira lição, saia da tua zona de conforto porque encontrarás o que precisas. Eu não tenho dúvidas que o universo sabia que eu estava a precisar disso. Eu estava a precisar de estar enraizada. Eu estava a precisar de estar com os chinelos nos pés durante uma semana descontraída. Eu estava a precisar de relacionar-me com não sei quantas pessoas de quantas nacionalidades, a tentar falar francês, a falar inglês, a falar português. Eu tinha que receber isto que o universo tinha para mim, de encontrar pessoas maravilhosas, conectar-me com pessoas com boa vibração, como eu sempre peço ao universo, traga-me as pessoas com boa vibração para a minha vida. Então eu fui encontrar essas pessoas realmente lá no Senegal e se eu não tivesse aberto
para receber, se não tivesse saído da minha zona de conforto, jamais teria esse privilégio de conhecer pessoas espetaculares. Eu, como disse, eu prestei atenção em cada detalhe, em cada uma das pessoas que estavam ali, estava a prestar atenção na sua forma de falar, nas roupas que vestem. Elas se vestem maravilhosamente bem. Eu adorei a forma como elas se vestem, que nós aqui em Cabo Verde, nós não temos muito esse hábito de vestir tipicamente africano, e eu adorei aquelas roupas, todas conjugadas, com os lenços, com os colares, sapatos, tudo maravilhosas. Aquelas mulheres são lindas, 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 com uma pele linda. Eu fiquei cheia de inveja daquela pele lisa, linda, linda, linda. Eu adorei cada sorriso, dentes maravilhosos. Portanto, se eu não tinha saído da minha zona de conforto, jamais teria esse privilégio de conhecer detalhes. Parecem detalhes, parecem significantes, mas têm tanta importância e a mim trouxeram tanta leveza, trouxe-me tanta diversão, que foi uma semana mesmo em cheio. O quarto ponto é: diverte, exatamente o que eu estava a dizer, diverte com as situações, por mais desconfortantes que sejam. Como disse, eu decidi abrir, eu permiti, eu soltei e comecei a divertir. Queria de falar num ponto anterior, que também está ligado com este, quando eu fiquei a tentar perceber as pessoas, cada uma delas que estavam aí, e eu posso dizer, olha, lembro do Ganesh, do Fifi, que é o secretário-geral aí da Associação dos Reflexologistas de África. Ele é tão simpático, tão querido, está sempre a gozar, tem um bom humor, está sempre a fazer rir. E ele era o tradutor de francês para inglês, de inglês para francês, acabava por fazer uma confusão, a gente já nem sabe o que é, eu já nem sabia o que é que ele estava a traduzir, e foi muito interessante, era sempre a rir com ele. Tinha um outro senhor, o senhor Cati, do Senegal. Ai, meu Deus, é um senhor tão fofo, tão especial, com uma vibração, com uma energia. É um senhor já mesmo com uma certa idade, tem uma energia, então eu fiquei super encantada com aquele senhor. A Gloria de Benin, uma das minhas companheiras, linda, uma miúda, uma estudante, ela estava lá, é uma estudante ainda, mas super inteligente e super linda. Tínhamos uma outra tradutora, a Tati, do Congo, da RDC, toda linda, uma mulher assim mesmo magnética. Então, para verem, conheci pessoas lindas de dentro para fora mesmo, e só tenho mesmo a agradecer por ter tido esta possibilidade. Pessoas que levaram, cada uma contou a sua história, cada uma contou a sua técnica com a reflexologia. Então foi um match de histórias, de conexões, que traduz nesse aprendizado espetacular, que de outra forma não seria possível, para mim não seria possível. E acabei, como disse, por divertir, por estar ali a analisar cada uma das pessoas, cada situação na minha casa, onde estava hospedada, analisar cada rotina, como eu disse, das minhas colegas de quarto. Eu fartei-me de rir com a forma que elas fazem as coisas, dos hábitos que têm. Achei tudo engraçado. Então a melhor forma realmente de levarmos a vida é divertindo, trazendo leveza às situações, ainda que nos pareçam desconfortantes, mas é super importante trazermos essa descontração, essa leveza para as coisas, porque depois no final tudo acaba bem. E se ao contrário tu ficares a reclamar, se disseres, eu não gosto disso, isto não é, eu não tenho hábito de fazer assim, é que tem que ser de outra forma, tu não vais aproveitar, tu não vais conseguir aproveitar. Então eu tinha uma semana e ia estar tipo uma semana carrancuda, porque estava fora da minha zona de conforto, e não iria ter o prazer de receber tudo aquilo que eu recebi, só porque eu decidi levar tudo na diversão, na descontração. E então foi espetacular. O ponto 5, libertar dos
libertar dos pré-julgamentos. Ai, como nós somos espetaculares nisso, não é? Eu, quando sabia que eu estava a ir para esse summit com, não sei, 20 e tal pessoas, cada um do seu país de África, eu fiquei logo a imaginar o que seria, não é? Nós somos muito, muito bons em fazer pré-julgamentos, em começar, como é que se diz? Não é só pré-julgamentos, há outra expressão que agora já não me ocorre. Somos muito bons a pensar, a imaginar como é, não é? Sem nós conhecermos, nós já criamos, nós já pré-concebemos as coisas, já começamos a imaginar aquelas pessoas são assim, eles já agem dessa forma, agem da outra forma, e nós não permitimos realmente ver o que é de verdade. E então libertar desses julgamentos é super importante. Eu não sou mais nem menos do que um africano de outro país, do que um europeu. Nós somos exatamente iguais, mas todos diferentes, todos com as suas coisinhas próprias, não é? Especificidades, com a sua cultura, não é? É isso que enriquece-nos, é isso que faz, como eu tinha dito, faz o belo. Então temos que libertar de tudo, e realmente estar limpos, abertos para ver, para receber o que é de verdade. E eu pude fazer isso e realmente eu vi que tinha de ser assim. Tudo aquilo que eu estava a imaginar não tem nada a ver, quer relativamente às pessoas, quer relativamente ao país, quer relativamente à reflexologia em si. Acabei por ver que nada é tão diferente daquilo que eu estou habituada, nada é tão inferior ou superior àquilo que eu estou habituada, e que tudo realmente faz sentido como um todo, não é? Como um todo. Portanto, libertar dos pré-julgamentos. O sexto ponto, o universo só te dá aquilo que precisas. O universo só te dá aquilo que precisas, ok? O convite feito para mim, o país, as pessoas com que eu estive conectada, a falar sobre reflexologia, a passar por todos os supostos desafios que eu passei, era porque realmente eu estava a precisar daquilo. O universo só traz para as pessoas aquilo que nós precisávamos. Eu precisava passar por tudo aquilo, como por exemplo, quando eu disse que eu pensei, durante todos os dias eu pensei que eu estava a dividir uma casa de banho com não sei quantas mulheres. Mas eu já tinha feito o meu trabalho, já tinha libertado, já tinha aceitado perfeitamente que estava a dividir a casa de banho e estava tudo bem. Mas depois o universo veio-me dizer, afinal não estavas a dividir com tanta gente assim, era só tu e a tua colega de quarto. Portanto, uma vez que o trabalho já está feito, já aceitaste, já viste que não é mau, que não é de todo mau, que está tudo certo, está tudo bem, que a gente vive assim perfeitamente, que eu sou feliz assim, agora veio mostrar que realmente nem sequer eu estava a passar por aquilo que eu estava a imaginar, não é? E de facto, se nós não libertarmos, não soltarmos das coisas, nós não conseguimos receber o que é que o universo tem para receber. E eu captei logo no início que o universo tinha coisas para mim, que eu estava lá, que não estava lá por acaso, e realmente senti isso. E vim muito mais leve, vim muito, muito, muito mais leve por permitir soltar muita coisa da minha vida e receber aquilo que eu recebi. O último ponto, a magia acontece quando nós decidimos soltar e aceitar. Exatamente. A magia só acontece assim. Se eu tivesse ficado ali, mas contra a minha vontade, porque não tinha encontrado a forma de voltar, porque por alguma razão não consegui voltar, se tivesse ficado ali contra a minha vontade, eu não estaria hoje a contar esta experiência, e não estaria a contar esta experiência da forma que eu estou a contar, com os aprendizados que eu recebi. Porquê? Porque eu decidi, só estou a contar isso porque eu decidi aceitar.
aceitar e soltar dos pré-julgamentos, soltar das crenças, soltar de tudo aquilo que estava a me amarrar na minha zona de conforto, amarrar naquilo que eu acho que eu sei, amarrar naquilo que eu acho que é só aquilo que me faz bem. Quando eu decidi soltar e disse, olha, estou aqui, vou viver esta experiência, vou receber, vou estar ali aqui a receber, aberta completamente, é que eu realmente consegui ver tudo isso, consegui ver pessoas maravilhosas, consegui ver que realmente tudo tem a ver, tudo tem a ver comigo, com o que eu faço, com a minha pessoa, com a vida que eu quero levar. Então são essas 7 lições que eu queria trazer-vos e contar-vos um pouco da minha experiência. Aconteceram muitas coisas que, senão o podcast vai ficar muito longo, mas coisas que... do tipo, quando fomos à praia, recebemos uma bronca de um senhor que parecia um leão raivoso, que eu pensava que ele ia comer-nos, porque estávamos a fazer fotos, e o senhor pensou que estávamos a fazer-lhe uma foto, e claro, sentiu invadido e foi completamente por cima de nós. Fomos também... na praia, fomos praticamente atacadas por uma tilha de cães, enfim, tanta coisa, mas que nós levamos com toda a leveza e nós só conseguimos divertir e rir de toda a situação. Vocês viram nas stories, eu a vir toda poderosa na minha carrinha para o aeroporto. Vocês não imaginam, aquela viagem foi maravilhosa, foi uma aventura colocar aquelas malas todas lá em cima e nós enfiarmos todas dentro daquela carrinha e depois o pessoal veio todo a cantar, todo contente. É 1 hora de viagem de onde estamos para o aeroporto, então foi 1 hora tranquila, leve, chegámos a tempo, cada um conseguiu apanhar o seu voo. Foi uma viagem espetacular e no final todos a enviar mensagens, já estou em casa, mas tenho muitas saudades, já ninguém queria vir, ninguém queria regressar. Eu que no primeiro dia queria vir, queria voltar para casa. No final já estava bem, se tivesse que ficar mais uns dias não me importava, estava tudo certo, tirando, claro, as saudades da minha filha. Ginástica, não é? Vocês me viram a fazer ginástica ali também durante 1 semana. Eu fiz ginástica. É claro que eu gosto muito de usar peso, mas não tinha, mas como habitual, usei a minha malinha, meti toda a carga que eu tinha possível e fiz ginástica com a minha malinha. Então não me faltou nada. Mesmo para concluir, dizer-vos isso. Foi uma viagem que, a priori, eu pensei que ia me faltar tudo, que eu não ia conseguir aguentar, que eu iria mesmo só por obrigação, porque já tinha aceito o convite, mas no final foi uma viagem de onde não me faltou nada, nada, tive tudo aquilo que eu suspeitava, todos os desafios que eu pensava que eu ia passar, afinal não foram desafios, foram aprendizados que eu recebi com muita leveza. Sinto-me muito grata por todas as pessoas que me convidaram, mas também muito grata a mim por me permitir passar por essa experiência, por ter feito este enraizamento. Eu senti completamente conectada com a minha pessoa, completamente conectada, e regressei leve. Portanto, é através dessas 7 lições que eu quero partilhar com vocês, mostrar-vos que realmente nós temos que, se queremos ser felizes, temos que ter essa capacidade de adaptação, temos que ver leveza, temos que ver diversão em tudo, porque nem todas as vezes vamos ter aquilo que nós estamos habituados, mas também ninguém disse que aquilo que estamos habituados é o melhor. Portanto, temos que estar abertos para ver o que está para além daquilo que nós estamos habituados, para além do nosso nariz, para além daquilo que nós achamos que é o melhor. Existe sempre um melhor para além do nosso melhor. Gratidão mesmo. E vou estar aberta, quem quiser depois fazer perguntas ou fazer uma live, mas eu queria deixar isso no meu podcast, no Nós Pode, porque realmente nós podemos quando nós queremos, quando nós permitimos, quando nós estamos abertas, quando nós realmente sabemos o que queremos, nós conseguimos, nós podemos tudo aquilo que nós quisermos.
Até a próxima. Muito obrigada pela vossa atenção. Espero ter mais histórias maravilhosas para contar-vos no próximo Nós Pode.